Bom dia a todos e todas. Obrigado por participarem do painel de discussão Violência de Estado, Policiamento Militarizado e Saúde Mental no Brasil. Antes de dar seguimento, eu queria fazer algumas observações sobre a tradução. Então, nós temos tradução simultânea, inglês e português. Para ter acesso à tradução, observem na parte de baixo da tela, onde tem um globozinho, né? Está escrito interpretação ou tradução. Você clica nesse globo e escolhe a sua língua, português ou inglês. To have access to translation, please go down to the bottom of the Zoom and click. Então, para acessar a tradução, por favor, vá para a parte inferior da tela de Zoom e escolha o ícone do globo. Aí poderão acessar a tradução em inglês ou português. Do evento, que é organizado conjuntamente pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, pelo Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Educação e Políticas Públicas da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade Ulster, do Reino Unido. O Brasil é um país pós-colonial, que mais recentemente, em sua história, se transformou em uma democracia constitucional, vibrante, embora imperfeita. Não obstante, há de se dizer que os direitos humanos continuam ampla e regularmente sendo violados no país. Isto porque as estruturas do país continuam profundamente marcadas pelo autoritarismo social, que reflete um cenário de pobreza, exclusão, desigualdade e diversas formas de violência, como é o caso da violência policial. A violência policial dirigida a comunidades vulneráveis sempre esteve presente no Estado brasileiro. Mas as coisas pioraram demasiadamente desde o golpe parlamentar de 2016 e o correspondente aumento nas ameaças neofascistas à frágil democracia brasileira. É consensual o entendimento de que a violência envolvendo o policiamento militarizado afeta negativamente a saúde mental de todos os envolvidos. Disso decorre o fato de que a saúde integral não é possível sem a realização do direito à saúde mental. O direito à saúde integral impõe 3 níveis de obrigações no Estado brasileiro: a obrigação de respeitar, a obrigação de proteger e a obrigação de cumprir. Não obstante, o Estado brasileiro tem sido incapaz de cumprir a sua obrigação tripartite de respeitar, de proteger e de cumprir o direito à saúde mental no contexto do policiamento militarizado, sobretudo quando se trata de comunidades vulneráveis no país. Este é um problema sério que interessa a acadêmicos, legisladores, gestores, defensores e defensoras de direitos humanos e, sobretudo, a moradores de comunidades vulneráveis, a moradores de favelas, que têm sido constantemente vítimas de policiamento militarizado em suas próprias comunidades, como é o caso da comunidade de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O filme Agora Eu Quero Gritar, Brasil-Reino Unido 2020, aborda a questão do policiamento militarizado e seus efeitos negativos em relação aos moradores de comunidades vulneráveis no Brasil, no caso as favelas. E é, portanto, extremamente útil como fundamento para os debates que vamos desenvolver hoje. Vamos ver o seu trailer. Alan, please play it. O Jonathan estaria completando 25 anos de idade se ele não tivesse sido assassinado com um tiro nas costas, disparado por um policial da Polícia Militar, lotado aqui
em Manguinhos, na UPP de Manguinhos, em 2014. Foi quando o meu filho de 14 anos teve o direito dele à vida violado por parte de quem deveria proteger ele, que é o Estado do Rio de Janeiro. Meu filho foi morto aos 14 anos com roupa e material de escola, aqui no conjunto de favelas da Maré, pela CORE, a Civil do Rio de Janeiro. Meu pai, o teu filho nasceu, salve meu pai, o teu filho... A letalidade policial já é um fato no Brasil há muitos anos, mas o que nós temos visto nos últimos anos, sobretudo com a atuação de governos conservadores e governos que têm uma visão muito de visão contrária aos direitos humanos, é uma promoção de uma política de segurança pública letal, que visa a atingir sobretudo populações muito específicas, como as populações negras, jovens e pobres das periferias. Só teu de mais ninguém. O Estado do Rio de Janeiro mata 5 civis nessa lógica de confronto que ele está colocando por dia. O Estado é responsável, em média, por quase 40% dos homicídios, 30 e poucos por cento dos homicídios. Que amanhã, por amor, possas esquecer que quem manda... Jogou tudo na internet, eu tenho tudo guardado. Jogou eles na internet, assim, um monte de corpos. Quando eu abri, que eu vi aquilo assim, eu fiquei desorientada. Desmaiei, assim, me deram água com açúcar. Depois eu recuperei recuperei assim, fiquei bem. E fui ver aquilo e fotos deles mortos assim, um jogar em cima do outro, embolado no chão. Nesse momento eu quero gritar, quero falar disso, quero falar da Ágata, porque eu gosto de falar dela, porque ela é meu orgulho. E se eu pudesse chegar no último andar e gritar e falar dela, eu falaria. Entendeu? Eu falaria, porque ela era uma menina inacreditável, eu falaria dela, eu gritaria. Por isso que eu venho aqui e falo sim. O presente painel de discussão objetiva, portanto, debater violência estatal, policiamento militarizado e saúde mental no Brasil. Nesse sentido, foram convidadas as seguintes palestrantes, a quem, de público, agradeço entusiasticamente por terem aceito participar dos debates. A Monique Cruz, coordenadora de Violência Institucional e Segurança Pública da Justiça Global, a professora Chivonne Wills, diretora do Transitional Justice Institute da Universidade Ulster, no Reino Unido, e co-diretora do filme Agora Eu Quero Gritar. E Ana Paula Oliveira, defensora dos direitos humanos e uma das líderes do movimento Mães de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar as discussões com a fala de Monique Cruz. Cada palestrante terá 15 minutos para fazer as suas apresentações. Tá bom? Monique, a palavra é com você. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem, né, em vários lugares, inclusive. Quero iniciar, além de agradecer o convite em nome da Justiça Global, só fazer uma pequena correção, né? Eu não sou coordenadora de violência institucional, mas realizo pesquisa no campo, então sou pesquisadora da equipe nessa temática. Dizer que é uma honra grande de estar aqui com a Ana Paula, que além de ser uma companheira de luta, né, minha interlocutora de pesquisa, é também uma amiga, né? Nós duas somos crias das favelas de Manguinhos, então é um orgulho grande para mim também poder compartilhar esse espaço com ela. Eu fiz uma breve apresentação, eu imagino que o Alan já está colocando na tela. Então, thank you, Alan. Então, vou tentar ser breve, né? A nossa fala é curta, mas é um momento muito especial no Rio de Janeiro, porque nós estamos revivendo uma série de
vou chamar de oba-oba, não sei como é que a nossa tradutora vai fazer com essa expressão, mas a gente está vivendo um momento muito complexo de uma nova política de segurança pública, que vem como uma política de governo, que vem no momento de eleição e que vem também carregada de uma série de simbologias e práticas de violência que vão nos afetando, né? Eu imagino que a Ana Paula deve falar disso, também do quanto é duro para as mulheres que estão nessa luta e que tiveram seus filhos arrancados de políticas como essa, reviver esse momento, né? Então, eu sou Monique Cruz, como eu disse, sou pesquisadora da Justiça Global, eu sou assistente social de formação, né? Faço doutorado e participo de um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um grupo de pesquisa que discute justamente temas de sociabilidades urbanas, mediação de conflitos, espaço público. Então, a minha trajetória acadêmica já vem de alguns anos em relação a essa temática, assim como também a partir da Justiça Global, que atua no Brasil há cerca de 22 anos, né, com essa temática. Então, Alan, please, next slide. Para começar a falar desse tema, então, eu queria trazer algumas premissas, né? Primeiro, dizer que quando a gente fala de violência de Estado, policiamento militarizado e saúde mental no Brasil, a gente está falando basicamente de morte. A gente tem iniciativas quase que particulares, né, de atuação nesse campo para lidar com os efeitos dessas políticas. A gente tem o Sistema Único de Saúde, que tem uma política bastante bem estruturada, contudo, não recebe os recursos necessários, tanto os recursos financeiros quanto de recursos humanos, para que essa política ela consiga se estruturar e atender às necessidades que esse sistema impõe. Então, eu trouxe essas premissas para dizer sobre isso, né? Nós estamos falando sobre políticas de morte, que não se resumem à violência armada, que é o nosso ponto central hoje. Então, é importante a gente saber, né, que essa fotografia que eu coloquei, ela traz também outras questões que estão colocadas. Então, os espaços que são policiados de maneira extremamente brutal e violenta são espaços também onde o saneamento básico não chega, onde a educação é de qualidade duvidosa, uma vez que os profissionais de educação não têm as garantias necessárias para ter um trabalho de qualidade, onde o sistema de saúde chega de maneira precária também. Então, quando a gente fala de política de morte, em que pese estarmos falando de violência armada, nós estamos falando de outras políticas que promovem morte também, né? Então, essas políticas também, né? Essas políticas de morte também estão explicitadas nas estatísticas de trabalho, de renda, de expectativa de vida e etc. Então, elas também não se resumem, essas políticas de morte não se resumem aos seus executores, né? Não se resumem, por exemplo, ao hospital onde uma mulher negra grávida não recebe o suficiente de anestesia, onde ela é violentada na hora do parto, onde crianças negras morrem, são sequestradas, etc. Essas violências elas não se resumem aos seus executores, né? A gente vive num país que produz morte desde o nível mais alto da produção das políticas públicas até o ponto de execução, né? O ponto da materialidade na vida cotidiana. Outra questão é que a gente ouve muito, né? Inclusive pesquisadoras sérias, se referindo às políticas de segurança pública e de policiamento como equivocadas. Elas não são equivocadas, né? As políticas de morte, as políticas militarizadas, elas são seculares e fazem parte da fundação do Brasil enquanto Estado-nação. Essas políticas, elas também são sustentadas por ideologias e são elaboradas e executadas muitas vezes por homens brancos cis heteronormativos. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Quem pensa a política no Brasil são os homens brancos, né? São os homens brancos que acessam espaços de poder e que estão o tempo inteiro produzindo essas formas de manter no tempo violências coloniais, né? Violências que são destinadas ao que muitos autores, né, Fanon e outros, vão chamar de o outro, né? Esse outro que não sou eu, esse outro que não é um homem branco, esse outro que não é proprietário, esse outro que decide a vida de quem, numa hierarquia, né, humana, que é onde vai entrar a questão da raça, né, essa raça como um projeto ideológico, secular, de hierarquização de vidas, onde entra essa decisão de quem são as vidas a serem protegidas, de quem são as vidas a serem eliminadas e como é que essas políticas vão atuar para isso.
E aí lembrar que essa política, né, essa violência militarizada, ela é uma lógica da modernidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de colonização, necessariamente estamos falando de processos militares e de processos extremamente brutais. Next slide, please, Alan. Aqui, também estou acompanhando aqui no meu post que me facilita. Aqui eu trouxe uma breve linha do tempo, né, com pontos alguns marcos que eu decidi, né, mas a gente tem um processo muito longo dessa história no Brasil. Então, o pré e pós-abolição, ele marca um processo de criminalização, perpetuação da pobreza, da desigualdade, como alvo dessa segurança pública, né? Dessa segurança pública que aparece na Constituição de 88 como um direito de todas as pessoas, mas que é executada de uma maneira extremamente seletiva, que determina quais são os territórios, quais são as pessoas a quem se destina essa forma de segurança. Então, se de um lado você tem uma população que é extremamente violentada por uma política pública, de outro você tem uma população que precisa se sentir segura, né? Então, eu trouxe alguns marcos legislativos, né, com produção de leis que tem impactos até os dias atuais. Então, a gente, quando pensa, por exemplo, no século XVIII, lá na conceituação dos quilombos, né, como toda habitação de negros fugidos que passem de 5 em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões negros. Ou seja, ter pessoas negras naquele momento reunidas em qualquer lugar, sem instrumentos de sobrevivência, ainda assim esse lugar configuraria um quilombo, que naquele momento era um lugar extremamente criminalizado, inclusive na legislação. Hoje nós temos quilombos no Brasil, vocês devem acompanhar em alguma medida como é que esses espaços são criminalizados também por outras vias políticas, vias ideológicas, etc. Depois, a gente tem, em 1847, uma atualização dessa lei, né? Que ela vai reduzir o número de negros reunidos, para dizer o que era quilombo, reputa-se a escravo aquilombado, logo que esteja no interior das matas, vizinho ou distante de qualquer estabelecimento, em reunião de 2 ou mais com casa ou rancho. Ou seja, né, novamente você tem aí, vamos dizer assim, muito entre aspas, né, fazendo aqui uns paralelos, um endurecimento penal. Em 1824, a gente tem uma Constituição brasileira que aboliu os tratamentos cruéis e as torturas, contudo, a população negra continuou sendo alvo de violência física como punição, inclusive nas legislações. Em 1830, a gente tem um Código Criminal. Em 1832, a gente tem o Código de Posturas da cidade do Rio de Janeiro, proibindo o uso de maconha, uso e o comércio. E isso sempre relacionado à população negra como aquela que, em tese, utilizaria essas ervas. Então, nesse momento, você tem a proibição desse comércio, desse uso, mas essa erva, né, a marihuana, a maconha, é chamada de pito do pango, veneno africano, sempre fazendo essa relação com a população negra escravizada. Em 1835, a gente tem a implementação, em que pese a Constituição em vigor, a gente tem a implementação de uma lei para punir os atos dos escravizados contra os senhores. Qualquer ato de resistência, qualquer ato que ferisse um senhor, a gente poderia ter uma pena de morte para essas pessoas escravizadas que se rebelassem, né? Em 1850, a Lei de Terras, que dificultou o acesso das pessoas negras à compra de terra. Então, hoje a gente tem um problema seríssimo no Brasil, que é a questão, né, da concentração de terras, da concentração de riqueza, que implica diretamente na desigualdade racial e econômica. Em 88, nós temos a abolição, uma abolição que não veio acompanhada de reparação, que não veio acompanhada de, de pagamentos por gerações e gerações que trabalharam de maneira escravizada, né? Em 1890 tem um Código Penal, em 1940 outro. Em 1941 a gente tem a Lei da Vadiagem, né? Toda pessoa na rua precisava comprovar que tinha carteira de trabalho, precisava comprovar que trabalhava ou poderia ser presa, né? E isso a gente tem até os dias atuais. Todo jovem negro, todo adolescente negro é ensinado pela mãe, pelo pai, pelos familiares a carregar documento, né? Quase que a atualização de uma carta de alforria. Você tem que comprovar que você tem documento e você tem que comprovar que você tem carteira de trabalho, né? O meu companheiro carrega a carteira de trabalho dele no bolso até hoje, porque foi assim que ele foi ensinado, né? Da importância de demonstrar que você é trabalhador. Em 1971, em 2006, a gente tem as leis antidrogas no Brasil,
a lei de 2006 responsável pelo altíssimo encarceramento de mulheres. Eu não sei como é que está meu tempo, Ulisses. Eu só vou te pedir para, se você achar que está passando, você me interrompe, por favor. Eu não estou te vendo. Next slide, please. E no próximo slide, eu trouxe um texto que talvez eu leve mais tempo da minha fala lendo esse texto, mas eu acho que ele é extremamente importante para o momento que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma condição da política pública de segurança implementada sempre com demandas externas, né? A população das favelas e periferias no Brasil, ela pouco ou nunca é consultada sobre as políticas de segurança que ela quer, que ela precisa ter. Você quer falar, Ulisses? Vi que alguém abriu o microfone. Então, eu vou ler esse texto, que é um texto de 1914, início do século XX, produzido por um intelectual brasileiro chamado Lima Barreto. Ele diz o seguinte: noticiam os jornais que um delegado, inspecionando durante uma noite dessas algumas delegacias suburbanas, encontrou-as às moscas, comissários a dormir e soldados a sonhar. Dizem mesmo que o delegado inspetor surrupiou objetos para pôr mais à mostra o descaso dos seus subordinados. Os jornais, com aquele seu louvável bom senso de sempre, aproveitaram a oportunidade para reforçar suas reclamações contra a falta de policiamento nos subúrbios. Leio sempre essas reclamações e pasmo. Moro nos subúrbios há muitos anos e tenho o hábito de ir para casa alta noite. Uma vez ou outra encontro um vigilante noturno, um policial, e muito poucas vezes é-me dado ler notícias de crimes nas ruas que atravesso. A impressão que tenho é de que a vida e a propriedade daquelas passagens, então, não exigem um aparelho custoso de patrulhas e apitos. Aquilo lá vai muito bem. Todos se entendem livremente, o Estado não precisa intervir corretivamente para fazer respeitar a propriedade alheia. Penso mesmo que, se as coisas não se passassem assim, os vigilantes obrigados a mostrar serviço procurariam meios e modos de efetuar detenções e os notívagos, como eu, ou pobres diabos que lá procuram dormida, seriam incomodados com pouco proveito para a lei e para o Estado. Os policiais suburbanos têm toda a razão. Devem continuar a dormir. Eles, aos poucos, graças ao calejamento do ofício, se convenceram de que a polícia é inútil. Ainda bem. Então, esse texto ele traz um pouco dessa chamada de uma elite que precisa se sentir protegida, mas especialmente considerando que milhões de pessoas chegaram escravizadas ao Brasil, várias gerações de suas famílias trabalharam escravizadas, foram colocadas nas cidades em construção ali no pós-abolição, sem nenhum tipo de reparação e com um processo de criminalização, inclusive com produção em massa de leis de criminalização relacionadas a essa população. Então, a gente está falando de políticas públicas que vêm numa Constituição Federal, né, chamada Constituição Cidadã, que se promove a partir da produção de violência, do controle de uma população que foi deixada durante séculos, né, à deriva, dando conta da sua própria sobrevivência. Eu vou passar os próximos slides, please, Alan. Isso aqui é uma rápida notícia de jornal para dizer que em 1981, a cidade do Rio de Janeiro já tinha utilização de helicópteros com armamento acoplado, né, em Manguinhos mesmo. Uma casa foi completamente metralhada, 3 pessoas foram assassinadas a partir de uma perseguição a ladrões. São alguns exemplos, né, do que a gente viveu. Next slide, please. No próximo, o que eu quis trazer, assim, eu não vou enumerar todas as situações, mas eu quis trazer um pouco dessa produção de conhecimento que os movimentos sociais, que são protagonizados por mulheres negras e que estão na luta pelo direito à justiça, à memória, à verdade e à liberdade, né, vem trazendo ao longo de muitas décadas. Então, o Estado Democrático de Direito, as Mães de Maio escrevem isso num livro, né, que a Rede contra a Violência do Rio de Janeiro chamava aquela década de 90, especialmente. Então, se a gente pensar que o nosso Estado Democrático de Direito tem um marco jurídico formal em 88, elas chamam de Era das Chacinas, porque a gente começa a ter uma série de episódios que passam a ser documentados, porque são práticas seculares no Rio de Janeiro, de situações de morte, né, de assassinato em massas de pessoas. Então, essa é uma pequena lista de alguns marcos
temporais, onde a gente teve uma série de chacinas, tanto em comunidades periféricas, em favelas ou em presídios, né? A última, a mais recente aqui no Rio de Janeiro, a maior, que teve maior, né, conhecimento público, foi uma chacina aqui no Salgueiro, no Rio de Janeiro, com a morte de 9 pessoas, alguns meses depois da chacina, onde 28 pessoas foram assassinadas no Jacarezinho, né? Isso sem contar que a gente tem na favela de Nova Brasília, que fica também na Zona Norte, em 94 e 95, 2 chacinas com situações de estupro que geraram uma condenação internacional do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, next slide, please. Aqui é trazer também alguns elementos importantes para a gente pensar essa questão da relação entre a violência armada estatal ou produzida com a anuência do Estado, né, que geram questões graves de saúde mental, que são um estado de exceção permanente. Então, a gente tem um processo em que territórios negros no Brasil são mantidos em permanente estado de exceção, onde direitos são suspensos, não só por agentes públicos, como por agentes privados. A gente tem a lógica da ocupação territorial, né, da invasão territorial e da ocupação desse território. A gente tem a questão da violação sistemática do direito à vida, não só pela morte direta, né, pelo assassinato direto, mas também por outras questões que impedem o desenvolvimento das populações que vivem nesses territórios. Nós não temos direito à propriedade, não temos direito de ir e vir, não temos presunção de inocência, então existe um estado de suspensão de direitos permanentes nesses territórios. E isso gera produção de morte e adoecimento mental também, né? E as paisagens, né, e a resistência. As paisagens, porque as paisagens desses locais demonstram as violências. Eu imagino que a maioria das pessoas que nos acompanham já tenham visto as casas furadas, né, por projéteis de bala, de tiro e troca de tiro. E essa imagem que eu trouxe aqui, ela é uma imagem para nós muito dolorosa, né? Foi um caso que a gente acompanhou em Manguinhos, de um rapaz, o João Batista. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça, no quarto da filha dele, na janela, e o sangue ficou na parede durante muito tempo. E esse tipo de imagem, ele produz para a gente um adoecimento, né? E é uma imagem que se mantém permanentemente, né? A gente passa pelos locais e sabe o que aconteceu naqueles locais pelas marcas que ficam no nosso território. Next, please. Estou tentando correr, não sei como está meu tempo. Isso está acabando, só falta mais. E aqui dizer um pouco disso, né? O terrorismo de Estado, que é mais uma categoria que os movimentos de mães e familiares trazem para que a gente possa refletir sobre essas práticas permanentes, ele tem uma dinâmica bastante explícita se a gente for olhar de uma maneira dual, né? A gente teria muitas complexidades para analisar, mas trazer justamente essa questão dual, que ao passo que são os homens brancos criando e executando políticas públicas de morte, são as mulheres, né, racializadas em particular, porque eu estou falando de mulheres negras, estou falando de mulheres indígenas, de mulheres ciganas, né, que vêm se articulando e resistindo a essa face mais cruel da democracia brasileira, que é essa produção de morte como parte, né, dessa democracia. Essa produção de morte, ela não é uma exceção na democracia brasileira, ela é parte constitutiva dela. Next, please. Aqui, para ir encerrando, eu trouxe um trechinho de uma análise da Jurema Werneck, hoje diretora da Anistia Internacional no Brasil, em um livro, um artigo publicado em um livro chamado Motim, onde ela diz o seguinte: as mortes resultantes são reais, dolorosas e traumáticas. São muitas, são demasiadas, injustas, inaceitáveis, ainda que incapazes de ensejar a completude do Holocausto Negro. A fome, o racismo ambiental, a violação do direito humano à saúde, a usurpação das riquezas geradas pelo trabalho, a violência simbólica e a violência estrutural produzem mais mortes ainda de mulheres, de homens, de pessoas trans, lésbicas, gays, adultos, jovens, crianças, idosas e idosos, desproporcionalmente negros e negros. Antes, ao lado e depois da morte, há sofrimento intenso, sensação de inadequação, inconformismo, falta de perspectiva, desalento e solidão. Marcas da experiência negra cotidiana, a cara concreta do racismo vivido na pele. Essa imagem que eu coloquei foi uma fotografia feita por mim na Grota, no Complexo Alemão, em 2018, com mais uma vez o Exército Brasileiro colocando seus tanques na rua para fazer um grande show pirotécnico de ocupação militar. Next slide, please.
O último slide é só um encerramento, assim, essa imagem, ela circulou o mundo, ela virou propaganda enfim, se eu não me engano, durante as Olimpíadas de 2016, foi uma fotografia feita em Manguinhos, em 2013, após o assassinato do Paulo Roberto Pinho, filho da Fátima, que é uma das cofundadoras do movimento Mães de Manguinhos, com a Ana Paula. E, para encerrar, eu trouxe aqui um trecho de um rap da Dina Di, que foi uma cantora, poetisa, onde ela fala, né, eles falam de paz no seu íntimo, armam uma emboscada, mas eu posso sentir os perigos da guerra não declarada. É uma guerra fria, disputa violenta, sanguinária, sabe, porém, vai de mal a pior, vivemos nos últimos dias, difícil de manejar, difícil de aguentar, difícil é não deixar o mal que há no mundo me amargar. Difícil é se livrar das amarras, das algemas do demo. O Deus desse sistema caminha em busca de alguém para devorar. Então, eu queria encerrar, inclusive, saudando também as mães e familiares de pessoas que estão encarceradas no Brasil, passando situações absurdas, né, sendo assassinadas pela fome, sendo mortas pelo Estado com a suspensão de alimento, com a suspensão de visita, e pessoas que, inclusive, estão morrendo pela impossibilidade de sentir a luz solar. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Desculpem se eu passei do tempo, estou sem noção nenhuma disso, e bom dia. Obrigado, Monique. Passo a palavra agora à professora Siobhan Wills, da Universidade de Ulster, do Reino Unido. Hello, everyone. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a Universidade Federal de Goiás, as minhas co-apresentadoras Mônica Cruz, Ana Paula, o Ulisses Terto Neto e também a Clara pela tradução, e Alan Meban por fazer a parte técnica do nosso evento. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês e falar com vocês. O Ulisses e eu temos trabalhado há bastante tempo agora pesquisando os impactos da violência policial no Rio de Janeiro e como impactam os direitos humanos. Nós produzimos o filme, do qual agora eu quero gritar, que mostramos o trailer aqui, com alguns habitantes das favelas do Rio. A Ana Paula foi uma das parceiras que falou muito conosco e que ajudou a inspirar o trabalho que estamos fazendo agora. Eu fiquei bastante impressionada com a coragem da Ana Paula e também pela forma que ela e seus colegas têm transformado a campanha pelos direitos humanos no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Eu não vou entrar em detalhes sobre a escala da violência no Brasil, porque eu acho que a Monique Cruz já abordou essas questões com muita precisão. Mas um dos pontos que eu aprendi quando visitei ao Rio de Janeiro, e eu já estive no Haiti antes também, já trabalhei com a Cidade Soleil, trabalhando com violência policial. Então, já conhecia cenários de violência. Mas uma das coisas que eu aprendi estando no Rio de Janeiro foi a escala e a amplitude das operações policiais, que às vezes poderiam durar de 4 a 5 dias para uma operação policial. E também a escala das violações dos direitos humanos, que vai muito além do que é relatado nos jornais e nos noticiários, e até nos relatórios de direitos humanos e dos casos jurídicos. Muitos desses relatos tratam apenas das mortes e é claro que as mortes são as violações mais profundas dos direitos humanos, mas o que eu percebi, estando no Rio de Janeiro, é que a escala das violações é muito mais ampla, profunda e marcante. Apesar das mortes serem uma enorme parte, e uma parte muito trágica dessa violência, a camada de consequências das operações é muito mais ampla do que é noticiado e não são abordados. E é uma das razões pelas quais eu acho que eu quero discutir isso aqui, porque eu acho importante abordar esses direitos mais amplos que são abusados. E eu quero falar especificamente do direito à saúde mental, mas antes disso eu quero abordar uma questão específica. Normalmente os estados usam o argumento de que do policiamento militarizado é que essas operações são importantes para controlar a violência de gangues
e de que normalmente as operações são feitas de acordo com os padrões internacionais. E eu acho importante frisar que este não é o caso. Mesmo entre os policiais, há o reconhecimento de que este não é o caso. Como parte do filme, agora quero gritar, nós entrevistamos uma oficial da polícia, a Janaína Matos, que nos disse em entrevista que tem sido normalizado o comportamento da polícia entrar num território, numa favela, e tratar a população como se fosse uma população em guerra com eles. E ela disse também que a política de segurança do Brasil não espera atingir segurança para todos, mas apenas para a elite, enquanto oprime a população negra. E só para falar um pouco mais sobre essa abordagem policial, criticar essa abordagem policial, quero botar um clipe de 1 minuto, onde o general Heleno explica a sua abordagem em relação ao policiamento nas favelas. Ele foi ministro da Justiça, da Segurança Institucional no Brasil. Ele também foi importante por comandar a operação em Minuster, no Haiti, que também foi caracterizado por muita violência contra as populações marginalizadas no Haiti. E nós olhamos essa ligação no filme, agora quero gritar, entre as operações no Haiti e as operações no Rio de Janeiro. É claro que a pesquisa depois cresceu e foi para além dessa relação. Alan, por favor, se puder tocar o clipe. Era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. Melhorou com a história de ser julgado na Justiça Militar. Thank you, Alan. Muito obrigada, Alan. E neste clipe, o Heleno diz que, ao comandar as forças da paz no Haiti, ele acreditava que as regras da ONU de engajamento permitiam que as tropas da ONU poderiam eliminar qualquer pessoa que o comandante do momento julgar ser perigoso. E ele dá um exemplo disso, roubo de bens. E ele advoga por aplicar a mesma abordagem nas favelas, que a polícia deveria ter o direito ou poder de eliminar uma pessoa caso estiverem roubando bens. O Brasil não tem a pena de morte. Você não pode matar ou atirar para evitar que alguém roube alguma coisa. Isso não seria aceitável nem em épocas de guerra, nem de acordo com a ONU ou a legislação internacional. A polícia não está autorizada para atirar para matar. A única intenção ou a única validação para um atirar para matar é no caso de proteger uma vida que está sob ameaça, não para evitar um roubo de bens. Essa informação, o vídeo do Heleno, é tão atribulante que eu acho importante a gente deixar claro, que há esse padrão da polícia entrar nas comunidades e tratar a população como criminosos de guerra, e essa abordagem de que os policiais têm o direito de eliminar pessoas porque estão roubando bens é realmente muito preocupante. Mas eu quero falar um pouco mais da amplitude dos direitos humanos sendo violados. Eu acho que isso é uma questão que é subrelatada. Eu acho que se nós pudéssemos nos concentrar mais nisso, poderíamos ver mudanças reais na forma na qual o Estado entende ou aborda a reparação. Então, eu quero falar um pouco mais sobre o direito à saúde mental. A violência policial causa muito estresse para a comunidade toda, especialmente para as famílias das vítimas das mortes, mas também para as famílias onde não houveram mortes ou assassinatos diretos e famílias que não perderam
entes queridos ou que não entraram em contato com a morte. As crianças sofrem de estresse pós-traumático porque tem que esconder embaixo de suas carteiras durante operações policiais. Eles ouvem os tiros, talvez eles não morram ou as suas famílias não sejam assassinadas ou nenhum parente seja assassinado, mas eles passam por esse estresse comunitário. Passam por medo e terror porque eles ouvem nos noticiários que as crianças são assassinadas, perdem o direito à educação porque perdem dias de escola, porque as escolas são fechadas durante períodos longos, durante operações policiais, e os pais, então, sofrem de ansiedade, porque morrem de medo de perder os seus filhos ou que seus filhos sofram violências. A família acaba sendo fragmentada devido a esse estresse, porque, obviamente, se houver uma morte na família, a mãe pode acabar sofrendo muito estresse e pressão emocional e psicológica, e outras crianças e familiares serão afetados também. Em 2020, o Departamento de Estudos de Violência na Fiocruz reportou que o policiamento militarizado é uma das maiores causas pela depressão, ansiedade, nervosismo, estresse pós-traumático, hipervigilância, pesadelos, anestesia emocional e estresse emocional entre os moradores das favelas do Rio. Tânia Koller, que é psicanalista no Instituto Nacional, Observatório Nacional de Saúde Mental, Justiça e Direitos Humanos, ela reporta que durante operações policiais, comunidades inteiras são afetadas por essa exposição a policiamento militarizado, e isso tem aumentado o consumo de álcool e drogas, assim como a taxa de suicídios e mortes até de doenças completamente tratáveis. E ela anota ou demonstra que isso gera um estresse de nível epidêmico. Quando nós estávamos filmando o filme no Rio de Janeiro em 2019, líderes comunitários, professores, a sociedade civil e membros das comunidades nos disseram que tratar dos impactos da saúde mental graças ao policiamento violento, demanda muito de seu tempo. Mas se nós olharmos relatórios de direitos humanos e casos de direitos humanos que tratam de policiamento violento, o espaço dado à violação do direito humano é pouco. E não é muito tratado. E antes de entrar nessa questão, eu gostaria de tocar um clipe de 2 minutos do filme Agora Eu Quero Gritar, onde eles falam dos impactos da violência policial nas crianças em idade escolar. Alan, por favor, o clipe. O calendário escolar para a criança pobre, ele é completamente fragmentado o tempo todo, seja a escola que está dentro da favela ou que está à margem da favela ou que está distante da favela, né? É muito complexo, porque num tiroteio dentro da favela, acabou aquele dia letivo. Então, é um dia que tem que ser riscado do calendário. Muitas das vezes, dependendo de quem é essa criança, de quem é esse profissional, ele perde essa semana, dependendo do grau de violência desse conflito. É um conflito que normalmente começa cedo ou pode ser durante o período do dia. Se começa cedo, essa escola não abre, então essa criança já fica sem aula. Ela fica refém desse conflito dentro de casa, com a sua família. Muitas vezes, quando dá para sair, a mãe vai trabalhar, porque o patrão não quer saber disso, e ela fica ali refém, né, da sua próprio direito de ir e vir, né, de tudo que ele está passando alimentalmente, sozinho. Essa criança vai viver durante dias em traumas, né, com distúrbio de sono, ouvindo tiros que não está, mesmo no momento de paz, ele vai estar ouvindo tiro, a cabeça completamente chocada e traumatizada, porque de fato a gente vive uma situação de guerra. A gente tem crianças com depressão, né, que não frequentam diariamente as escolas. A gente tem escolas que foram invadidas pela polícia em momentos de aula por alguma questão e não tinha nada, e essas crianças são impactadas diretamente. Mas a questão da saúde, diretamente, a gente atende mulheres e crianças, casos gravíssimos de depressão, síndrome do pânico, por conta da violência geral. Tiroteio em momento que a criança está indo para a escola, tiroteio quando estão dentro de sala de aula, tiroteio no retorno para casa. Na parte seguinte da minha apresentação, eu vou primeiro falar um pouco, discutir o direito à saúde mental
e depois eu vou falar um pouco da resposta da ONU à violência policial, especialmente contra pessoas afrodescendentes. E eu vou levantar algumas dessas relações. O direito à saúde mental, como Ulisses notou na sua apresentação no início desse evento, o Brasil precisa, de acordo com a sua Constituição, garantir altos direitos à saúde para toda a população brasileira sem discriminação. Todos os estados, incluindo o Brasil, também são signatários de pelo menos um tratado que demanda que eles respeitem e cuidem dos direitos de todos dentro da sua jurisdição. Direito à saúde inclui o direito à saúde mental. Especialistas em direitos humanos, especialmente os relatores especiais Hunt, Puras e o atual relator especial Claire Moffaking, falam sobre a Convenção Internacional sobre Direitos Sociais e Econômicos. Eles todos estão bastante esclarecidos sobre o fato de que o direito à saúde inclui o direito aos seus determinantes sociais. Então, não é apenas o direito a ser tratado ao adoecer, mas o direito de viver em um ambiente que apoie a saúde mental. Isso é muito importante quando falamos do direito à saúde mental, porque como psicólogos sabem, e como o James Puras, o último relator do direito à saúde da ONU, tem citado nas entrevistas e também no seu relatório anual que a violência é um dos fatores-chave na determinação ou no comprometimento do direito à saúde mental. E a violência policial, como o nome claramente esclarece, é uma violência que pode comprometer a saúde mental. E há um alto registro dessa violência comprometendo o direito à saúde mental de residentes nas áreas das favelas, assim como a saúde mental dos próprios agentes policiais. Em abril de 2021, no relatório da relatora especial, a Claire Moffaking, que começou em 2020, citou que o direito à saúde mental deve garantir o direito aos aspectos socioambientais que garantem o bem-estar. Ela também comentou, eu acho importante tomar nota do que ela disse aqui, que é importante quando nós pensamos em formas de aumentar a informação sobre o que está acontecendo no Rio. Ela também fala sobre a importância de examinar o colonialismo e o racismo no direito à saúde. Eu acredito que é exatamente o que está acontecendo no Rio. O impacto da colonização e do racismo no Rio de Janeiro tem tido um impacto direto no direito à saúde mental das pessoas das favelas. Devido ao fato de que os estados têm uma obrigação de proteger os direitos à saúde das pessoas em suas jurisdições e também devido ao fato de que a violência policial tem o potencial de afetar o direito à saúde mental das pessoas nas comunidades alvo, o Estado deveria ter a obrigação, ao treinar, planejar e conduzir operações policiais, de considerar qualquer evidência produzida por psicólogos da comunidade de que essas são operações que poderão comprometer o direito à saúde mental dessas comunidades. Eu vou apenas passar adiante para olhar a resposta do Conselho de Direitos Humanos. A violência contra pessoas afrodescendentes, que acredito que vocês devem saber, tem sido foco desde 2020 devido aos protestos do Black Lives Matter e também a escala da violência policial contra as pessoas afrodescendentes. Em 2020 foi adotada a Resolução 43.1 sobre a promoção e proteção dos direitos das pessoas afrodescendentes em relação ao uso excessivo de força policial e outras violações policiais causadas por agentes da lei. Isso pode incluir violações das pessoas afrodescendentes como consequência do uso excessivo de força policial, por exemplo, policiamento violento. Então, as violações do direito à saúde mental de pessoas afrodescendentes como resultado do uso excessivo de força policial. No seu relatório subsequente, a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, diz que a experiência de viver em bairros ou vizinhanças que são frequentemente sujeitas a policiamento militarizado pode ser comparado a viver em condições de guerra.
ou em zonas de guerra. Em outro paper que foi publicado junto com o relatório da Michelle Bachelet, o Conselho de Direitos Humanos disse que a trauma psicológico ligado à violência policial muitas vezes atinge toda a comunidade. Cada nova morte é um lembrete das mortes passadas, que faz ressurgir a dor e o trauma que aquela comunidade vivenciou. Infelizmente, não há nenhuma menção nesse paper ou no relatório da Michelle Bachelet ao direito à saúde mental. Então, enquanto o relatório e o paper condenam a violência policial de forma bastante profunda e detalhada, especialmente a violência contra comunidades que tenham uma alta população, alta densidade demográfica de pessoas afrodescendentes. E eles também anotam que esse uso excessivo de força e violência causam impactos e traumas psicológicos na comunidade como um todo. Não é ligado à violação do direito à saúde mental, uma potencial violação do direito à saúde mental. E é importante que nós preenchemos essa lacuna. É uma lacuna que devemos abordar, porque se nós olhássemos para além das mortes e da violação e olhássemos potenciais violações do direito da saúde, dos direitos à saúde mental, poderíamos ampliar a escala das pessoas que são consideradas vítimas diretas da violência policial. E também poderíamos ampliar a escala das obrigações do Estado ao planejarem operações policiais, porque eles precisam planejar não apenas evitar a morte direta de uma pessoa, mas também o planejamento das operações de forma a proteger o direito à saúde das comunidades-alvo. Eu também preciso dizer, à medida que eu continuo, é que quando nós entrevistamos pessoas como a Ana Paula e os colegas dela, nós essa lacuna se esclareceu na minha mente. Eu fui para Genebra em novembro e falei com várias pessoas do escritório da Alto Comissariado para os Direitos Humanos, assim como pessoas que ajudaram a Michelle Bachelet quando ela preparou seu relatório e o paper da conferência em apoio à resolução 43.1. E eu perguntei a essas pessoas em Genebra sobre essa questão. E elas me disseram que ao prepararem o relatório da Alta Comissária Bachelet, eles sabiam que havia trauma mental e que isso surgiu nas entrevistas com seus parceiros ou com os contribuintes e aliados dos países, mas não pensaram, ninguém na equipe de Genebra que preparou o relatório ou seus parceiros nos países, não pensaram em tratar das consequências de saúde mental decorrentes da violência policial como violações do direito à saúde mental. E por isso não é mencionado o direito à saúde mental. Há uma menção ao trauma e à violência, mas não é chamado de violação ao direito à saúde mental. E eles disseram que não pensaram nisso. Eu imagino que não tenham pensado nisso, porque o direito à saúde, especialmente o direito à saúde mental, é subpesquisado, subabordado. E não há um holofote nessa questão. Aliás, apenas começou-se a falar nessa questão nos últimos 5 ou 10 anos. Dennis Porras, o relator especial da ONU de 2014 a 2020, ajudou a brilhar a luz nessa questão. E a Mofokeng também tem falado da sua intenção para continuar abordando essa questão e também para expandir a questão para tratar do colonialismo e do racismo. Eu acredito que dentro desse guarda-chuva do trabalho de Dennis Porras e de Alan Mofokeng e a amplitude da escala do comprometimento da saúde mental, potencial de comprometer a saúde mental das comunidades, abre uma possibilidade de olhar a violência policial de forma mais ampla, para além das mortes, porque, infelizmente, as mortes chegam aos jornais, são relatadas, mas essa notícia não produz uma mudança radical na forma em que é entendido ou praticado o policiamento nessas comunidades, como, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro. Eu acredito que, ao olharmos o direito à saúde mental, esse olhar possibilita ampliar o pool de vítimas e também ajuda a tratar das obrigações do Estado, discutir formas
de tratar o policiamento de forma diferenciada. É a minha esperança. Eu percebi essa lacuna. Bom, acho que todos nós percebemos essa lacuna ao produzirmos o filme. Nós percebemos isso ao editar o filme também, porque percebíamos os relatos das pessoas e o quanto que falar sobre o trauma da saúde mental, o efeito das escolas serem fechadas e do medo das crianças estava sendo relatado pelos entrevistados e como os entrevistados apontavam essa questão, mas que, por exemplo, os advogados não tinham muita ciência do fato. Isso se esclareceu durante a edição do filme. Para resumir, eu acho que há muito trabalho a ser feito para convencer os estados da sua obrigação de considerar os direitos humanos ao fazer as suas obrigações de segurança pública e de tratar dos direitos humanos. Mas eu acho que esse é um aspecto muito importante. A saúde mental deve fazer parte das campanhas para proteger os direitos humanos das comunidades-alvo. Eu também acho que estamos no momento certo para ampliar a forma que nós encaramos esse fenômeno ou a violação dos direitos humanos nessas circunstâncias. Graças ao trabalho de Damien Pearce e da Moffaking atualmente, e devido ao foco mais importante na saúde mental, que é bastante recente. Muito obrigado pela atenção de todos. Siobhan Wills, passo a palavra agora a Ana Paula Oliveira. Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje, né? E é sempre muito complicado assim para mim falar, né, sobre violência policial, violência de Estado, essa polícia militarizada, a saúde mental no Brasil, porque tudo isso mexe profundamente comigo, né? Eu sou Ana Paula Oliveira, sou moradora aqui da favela de Manguinhos, uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Sou uma das fundadoras do movimento Mães de Manguinhos, né, um movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, né, que lutam por direitos, lutam por memória, por justiça, por verdade, mas, acima de tudo, é uma luta pela vida, né? E também faço parte do Fórum Social de Manguinhos, que é um grande companheiro nosso, assim, e luta junto, né, ao lado, né, das mães de Manguinhos desde sempre. E hoje também faço parte de um projeto da Fiocruz. Então, integro esse projeto como pesquisadora e é um projeto que tem proporcionado, né, me dado oportunidade de, mais uma vez, estar próximo aos moradores de Manguinhos, porque a gente tem conversado com as pessoas do território sobre Covid, né, sobre a memória do território, sobre também as situações limites, né, que passam os anos e os problemas são sempre os mesmos, né? Então, tanto as pessoas mais velhas quanto os jovens com quem nós conversamos relatam sempre os mesmos problemas, né, que a favela enfrenta desde sempre, como as enchentes, os incêndios, a violência policial, o desemprego, a falta de políticas públicas que realmente nos atendam, né? Então, para mim também está sendo uma grande oportunidade estar fazendo parte desse projeto. E hoje estar aqui falando sobre esse tema, né, do nosso debate é um momento
é para mim importante estar tendo essa oportunidade, porque a gente está vendo aí mais do mesmo, né? O meu filho, eu sou a mãe do Jonathan de Oliveira Lima, um jovem de 19 anos, que foi assassinado pela polícia em 2014, quando Manguinhos, né, estava sendo ocupado pela política de pacificação, né? Então, Manguinhos foi ocupado em 2012 pelo projeto das UPPs, né? Unidades de Polícias Pacificadoras, que desde quando chegou a Manguinhos já chegou violando os direitos de todos os moradores, né? Então, foi um projeto político, né? Um projeto também eleitoreiro, como esse que a gente está vendo, que está se mostrando agora, que é o Cidade Integrada, né? Um projeto que chega, né, para as favelas, né, e que se mostra uma continuidade das UPPs, né? Então, a gente vê isso com muito receio, porque a gente sabe que quando há ocupação dos territórios de favelas pelas polícias, né, são mais violações de direitos que acontecem, né? Porque essa polícia militarizada é uma forma de domínio mesmo, né? De controle dos corpos das pessoas que vivem nas favelas. É uma situação que impacta diretamente no nosso cotidiano. Ontem o professor Ulisses entrou em contato comigo para falar sobre hoje, né, o debate e tal, e eu estava super tensa, e eu compartilhei com ele que acordamos ontem, aqui em Manguinhos, já com a favela totalmente ocupada pela polícia. E aí, quando isso acontece, a nossa vida fica totalmente paralisada. Uma simples saída de casa para ir à padaria, comprar um pão, não é possível, né? Porque a gente sente medo, tanto de sair de casa e sofrer uma violência, né, no caminho para a padaria, quanto o fato também de você sair de casa e voltar e ter tido sua casa arrombada, invadida, porque, infelizmente, é isso que acontece durante as ocupações policiais, né? A gente já está tendo relatos, né, denúncias dos moradores da favela do Jacarezinho, né, de invasões de domicílio. Ontem eu vi numa rede social que os moradores do Jacarezinho, eles têm saído de casa e colocado nas portas das suas casas escrito a profissão deles, que são trabalhadores, avisando, por favor, não invadam minha casa, eu trabalho, e ali especificando o que é que eles fazem, sabe? Então, isso tem tudo a ver com essa violência do Estado, né? Com essa política, com essa polícia militarizada e com o adoecimento, né? A saúde mental que é totalmente impactada, né? E não é somente, né? Não é somente quando se acontece uma morte, um homicídio, né? Mas essa saúde ela é impactada desde o momento em que você não pode sair da sua casa, né? Desde o momento que você não pode manter o seu cotidiano de uma forma tranquila, que você não pode sair para trabalhar, as crianças não podem ir à escola. Então, eu acho que, infelizmente,
entra governo e sai governo, e é sempre usando a nossa dor, é sempre usando os nossos corpos para estar no poder, para fazer política com o nosso sofrimento. Isso é algo revoltante e é algo que eu acho que tem que ser falado, tem que ser dito. Nós que somos as pessoas que somos diretamente prejudicadas, impactadas por essas políticas, né, públicas, pensadas para nos prejudicar, a gente tem que denunciar isso, né? Quando isso chega para mim, né, nós aqui do movimento das Mães de Manguinhos, a gente tem recebido muitos desabafos das mães, né, das vítimas da chacina do Jacarezinho. A gente tem recebido muitos pedidos de ajuda, né, porque é isso. Entram com um projeto político que se diz uma cidade integrada, mas há 8 meses atrás aconteceu uma das maiores chacinas da cidade do Rio de Janeiro, na mesma favela, e onde até agora as mães dessas vítimas da violência, essas mulheres e viúvas que são vítimas também dessa violência, elas se encontram totalmente desamparadas, necessitando de ajuda, pedindo ajuda, e não estão sendo ouvidas, não estão sendo ajudadas. Então, que política é essa, né, que não nos atende? E sempre somos nós por nós mesmos, somos nós que nos ajudamos, somos nós que nos acolhemos, mesmo despedaçadas, a gente procura ter forças para acolher uma outra mãe, para acolher uma irmã, uma tia, mas somos nós, porque o governo e os políticos, eles não pensam políticas públicas de verdade, políticas públicas que realmente vão fazer a diferença nas nossas vidas, vão dar algum suporte para as nossas vidas. O que a gente vê mais é mais adoecimento, porque uma das mães das vítimas da chacina do Jacarezinho me mandou mensagem hoje dizendo que já estava acordada na esquina da casa dela. Por quê? Porque ela tem um comércio e foi dito que esse comércio seria derrubado. Então, ela falou que não está dormindo, não está comendo, não está conseguindo prosperar com a sua vida, seguir com a sua vida, né? Então, estou compartilhando isso aqui com vocês para que todos aqui tenham um pouco da noção do quanto que isso tudo que a gente está falando aqui hoje, o tema do nosso debate, quanto que isso impacta na vida das pessoas, né? Moradoras desses territórios que são o tempo todo ocupados por essa polícia militarizada, né? Pela violência do Estado. E a violência do Estado, a gente entende a violência do Estado, né, não apenas no momento em que os homicídios acontecem, né, mas como a própria Monique falou, a violência do Estado com relação às pessoas que estão privadas de liberdade, a violência do Estado quando nossas crianças não podem ir para a escola e ter paz e estudar sem ouvir tiros, né? A violência do Estado quando a gente fica doente, precisa de um leito e não tem esse leito, né? Não tem um hospital, não tem algo para nos amparar. Então, a violência do Estado, ela se coloca para nós de diversas formas, né? E isso tudo causa um grande adoecimento, né? E a gente fica totalmente desamparada, né? Porque, infelizmente, não existem políticas de verdade pensadas para a nossa saúde mental, para a nossa saúde corporal,
não existem. É um pouco disso que eu queria compartilhar aqui. Eu não sei se já terminou meu tempo, se ainda tem algum tempo. Obrigado, Ana Paula. Ainda teria um tempinho. Quero falar mais um pouco. Então, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre, com relação às UPPs, né? Porque muito tem se falado que esse novo projeto, né, da cidade integrada, que vão ser utilizados os policiais, né, que já trabalham nas UPPs, e então isso é algo que me preocupa demais, né? O meu filho, ele foi assassinado por um policial da UPP. A gente tem um histórico do quanto de homicídios que aconteceram nas favelas que foram ocupadas pelas unidades de polícias pacificadoras, né? Todas as favelas onde que tiveram a ocupação das unidades de polícia pacificadoras, aconteceram homicídios cometidos por esses policiais. Então, eu acho que a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, a essa ocupação, a esse novo projeto, que, de novo, não tem nada, é mais do mesmo. É um uso, como eu já falei antes, da nossa dor, do nosso sofrimento para servir de palanque político, né? E isso a gente tem que falar e a gente tem que denunciar. É isso. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Nós vamos passar agora as questões da audiência. Já temos algumas aqui. A primeira pergunta da Ana Paula. E a pergunta é para todas as palestrantes. Eu peço que cada palestrante tente responder em 2 minutos para conseguirmos fazer mais perguntas, tá bom? Então, a primeira pergunta da Ana Paula está aqui, só um minutinho agora, para as 3, tá bom? Quais os caminhos para aprofundar o direito à saúde mental em contextos de violência urbana? Quais os caminhos para aprofundar o direito à saúde mental em contextos de violência urbana? A pergunta da Ana Paula, da Universidade Federal de Goiás. Monique, poderias iniciar? Eu peço que tente responder em 2 minutos, por favor, depois a Chivon e depois a Ana Paula, tá bom? Por favor. São difíceis, né? Eu acho que o primeiro caminho é a gente começar a questionar essa política, né? Nós, não só eu como pesquisadora, né, acadêmica, etc., mas a própria Justiça Global, em seus 22 anos de atuação, vem questionando a forma como essa política é feita e a seletividade com que ela é aplicada nesses territórios dessa maneira, né? Então, a gente, antes de discutir os efeitos dessa violência armada, é discutir um controle territorial bárbaro que o Estado brasileiro faz nas favelas. Em seguida, é implementar políticas de saúde no todo e o reconhecimento dessa violência como algo que impacta a saúde mental. Porque, por exemplo, a gente levou muitos anos, então, alguns lugares do Brasil, como é o caso de Manguinhos, por exemplo, que tem uma grande instituição de saúde e ciência, que é a Fiocruz, quantos anos se levou até que a política de saúde da família, por exemplo, considere os impactos da violência armada na saúde mental das pessoas e que reverbera na saúde física, né? Pensar quais são as políticas, o direcionamento do recurso público. Então, a gente tem espaços em que, por exemplo, se dedicam milhões de reais todos os anos para a segurança pública. Por exemplo, o orçamento de 2022, segurança pública só fica atrás de previdência social e fica 4 pontos percentuais na frente da política de saúde. Então, questionar qual é o direcionamento do orçamento, fortalecer as políticas públicas que existem nos territórios, a saúde da família nos territórios, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, tem funcionado de uma maneira
razoável, vamos dizer assim, que não são boas, mas são razoáveis. Então, fortalecer essas políticas, questionar o investimento público no armamento, na vigilância, na violência e na morte, e produzir espaços, né, que possam também demonstrar o quanto que essas políticas são voltadas para produzir morte, inclusive a política de saúde, né? Como é que a gente pode redirecionar essas políticas ou fortalecê-las, porque elas já existem de alguma maneira. Silvon? Eu acredito que, bom, existem muitos caminhos, mas eu vou me concentrar como eu trato de direitos humanos, é o meu campo de pesquisa, eu vou pensar sempre na perspectiva dos direitos humanos. É claro que dependendo do seu campo de ação, tem formas diferentes de abordar isso, mas acho que do ponto de vista dos direitos humanos, da perspectiva dos direitos humanos, eu acho que enaltecer a saúde mental no contexto do policiamento é importante para aumentar a importância dessa questão em nível prático. Isso pode ser feito de duas formas. Uma, botando o holofote nessas questões no nível local, dentro das comunidades, a nível das ONGs e dos advogados, aumentando a conscientização sobre as questões que a violência policial e o policiamento violento pode impactar amplamente o direito à saúde mental. Eu acredito que isso poderia potencialmente, e há evidência potencial poderosa de psicólogos sobre como isso compromete a saúde mental das pessoas que vivem nessas comunidades que são alvo desse policiamento. E também a nível internacional, para os relatores especiais da ONU e os delegados da ONU aumentarem o foco nessa questão, assim como o Alto Comissário de Direitos Humanos e membros do comitê, quando eles levantam a questão do direito à saúde mental no contexto do policiamento violento e do policiamento militarizado. Há uma oportunidade para fazer isso. O Mofaken, que é a relatora especial da ONU sobre direito à saúde, próximo relatório dela, que deve ser publicado em junho de 2022, que foi publicado, foca em violência e saúde mental. Então, há uma oportunidade grande quando ela decide se concentrar não em violência policial apenas, ou violência estadual, mas em todos os tipos de violência e saúde mental. Temos uma grande oportunidade de levantar o foco ou aprofundar o foco na violência policial e seu impacto na saúde mental. Também temos um diálogo sendo organizado pelo Alto Comissário de Direitos Humanos com os estados sobre as violações dos direitos humanos. Esse diálogo será especial, ele se concentra na violação dos direitos humanos das pessoas afrodescendentes como resultado do policiamento violento e uso excessivo de força policial. E pela primeira vez a ONU vai abrir esse diálogo para as vítimas e os grupos de pessoas vitimizadas em comunidades onde eles experimentam essa violência. Então, eu diria que essa é uma grande oportunidade para que as vítimas e os grupos das vítimas tratem diretamente com a ONU sobre isso. Então, acredito que são algumas formas e fóruns que poderíamos usar para aumentar a conscientização sobre a questão. Ana Paula, por favor. Oi, desculpa, Ulisses, você pode repetir a pergunta? Sim, claro. Quais os caminhos para aprofundar o direito à saúde mental em contextos de violência urbana? Olha, eu acho, como a Monique também falou, eu acho que o principal seria pensar políticas públicas que fossem políticas voltadas para o cuidado, né? E não para o nosso adoecimento. Eu acho que esse é um caminho, né? Como geralmente a política de segurança pública, que é uma política que não nos atende, né? Que nos mata, que nos encarcera, que nos adoece. Então, acho que o primeiro passo seria pensar políticas públicas que realmente nos atendesse, né? E não nos adoecesse. Acho que é isso. Obrigado. Eu tenho uma pergunta agora específica para cada palestrante, começando com a
com a Monique. Monique, como costuma se dar a organização de iniciativas como Mães de Manguinhos? O Estado costuma dar algum apoio? Pergunta de Ana Paula, também da Universidade Federal de Goiás. A Monique? Todos nós vamos responder, né? Eu posso responder em alguma medida, porque eu também sou do fórum, né? Tenho essa honra de compartilhar esse espaço com a Ana Paula. Mas também a Justiça Global faz um acompanhamento de alguns anos com movimentos de familiares em todo o Brasil, né? Especialmente a Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado. O Estado não promove, né, políticas de apoio a esses movimentos e organizações, ao contrário, né? Existe esses movimentos têm sido fundamentais para a produção da democracia, do pouco de democracia que a gente ainda tem no Brasil, porque elas vêm incidindo nas políticas públicas e nas instituições, com cobranças, por exemplo, ao Ministério Público, que é na nossa análise, um dos grandes responsáveis pelo atual estado de coisas na segurança pública, né? O Ministério Público em todo o Brasil ele tem feito um papel, né? Tem se omitido no seu papel de controle externo das polícias e tem sido fundamental também nas decisões que arquivam casos de violência policial e violência letal especialmente, né? Então, o Estado não tem nenhum tipo de apoio, normalmente há uma auto-organização, então os movimentos também têm acionado, por exemplo, editais em fundações de direitos humanos, mas é uma auto-organização que vem dando conta disso, né? O Estado, ao contrário, o Estado brasileiro, inclusive, ressalte-se isso internacionalmente, o Estado brasileiro tem sido denunciado frequentemente em órgãos internacionais de direitos humanos pela criminalização dos movimentos sociais, especialmente os movimentos sociais de mães e familiares de vítimas e movimentos articulados no entorno da luta antiprisional, né? A conjuntura ambiental e dos direitos econômicos, sociais e culturais em terra e território. Isso é bastante conhecido, bastante falado, mas tem se falado pouco no aumento dessas denúncias internacionais da criminalização e das ameaças sofridas pelas defensoras de direitos humanos na luta contra o terrorismo de Estado. Obrigado. A pergunta para a Chivon, do Luciano Castro, também da Universidade Federal de Goiás. Na sua percepção, a legalização da produção e comércio de drogas, hoje consideradas ilícitas, poderia ajudar a mudar a situação de violência no contexto das favelas, por exemplo? Probably. Olha, provavelmente. Eu hesitaria um pouco em responder essa pergunta, porque eu não tenho pesquisado políticas sobre o que deve ser feito em relação ao controle de drogas. Eu não gostaria de dar uma resposta muito objetiva, porque isso vai um pouco para além do meu campo de atuação. Eu trato de direitos humanos, não de controle de drogas. Mas eu definitivamente acho que a política de controle de drogas é equivocada e contribui para a violência do Estado e de forma nenhuma ajuda. Então, eu acho que essa política de drogas tem que ser reformada. O caminho para reformar essa política, se deve ser através da legalização ou de outra abordagem, não é uma coisa sobre a qual eu posso opinar, mas eu diria que apoiar os usuários de drogas ao invés de assassiná-los me parece uma abordagem obviamente melhor. Agora, se a legalização é o caminho certo a seguir, eu não poderia dizer, porque eu não sou especialista em relação à pesquisa de política de drogas e os impactos da legalização das drogas no mundo todo. Mas uma mudança nessa política é, de fato, necessária. Sobre isso, né? Se ela acha que a legalização das drogas que são consideradas ilícitas hoje, né, se forem tornadas lícitas, se ajudaria ou não a diminuir a questão de violência, e pede também para falar o seguinte, se ela pode descrever como é que funciona na prática a articulação das mães que são vítimas de violência em função do policiamento militarizado, no contexto de Manguinhos. Então, eu concordo com a Chivon quando ela fala que realmente essa política de drogas ela tem que ser transformada, tem que ser modificada, do jeito que está não dá, mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que fazer um combate ao racismo, né? Porque mesmo que exista uma outra forma
né, que as drogas sejam legalizadas. A gente sabe que vão se utilizar de uma outra desculpa para continuar matando o nosso povo preto, pobre e favelado, né? Então, a gente tem que... não tem como a gente deixar de falar sobre o combate ao racismo. Sabemos que o Brasil é um país, né, que o tempo todo mata, encarcera, desaparece com o seu povo preto. Então, eu acho que temos sim que fazer uma reforma, né, com relação à política de drogas, né? Porque um preto usuário de drogas, ele é tido como um traficante, mas uma pessoa branca, né, se ela for pega com a mesma quantidade que a pessoa preta, ela vai ser tratada como uma pessoa doente, né, que tem que ser cuidada, que tem que ser medicada. E um preto favelado, com a mesma quantidade de drogas, não é dessa forma que é tratado e que é visto pela sociedade. É visto como um traficante. A gente sabe que nas prisões brasileiras, a maioria das pessoas que estão privadas de liberdade são pessoas que muitas vezes foram forjadas, pessoas negras, pobres, faveladas, que foram forjadas, que muitas vezes nem estavam com a droga, mas foram forjadas. Muitas vezes, pessoas que foram pegas com uma quantidade irrisória de drogas, que era para seu próprio consumo, mas estão lá respondendo como grandes traficantes. Então, acho sim que tem que ter uma transformação, né, na política de drogas, mas a gente tem que estar atento que vão sempre procurar algo para nos encarcerar, para nos matar e para desaparecer com os nossos corpos, porque existe um racismo enraizado na nossa sociedade, né? Então, é a minha opinião com relação a isso. E com relação como as mães vítimas de violência do Estado, né, têm buscado se articular para denunciar internacionalmente, né, eu acho que uma das formas é essa, né, quando a gente aceita participar de um documentário como esse tão importante, né, que é o Agora Eu Quero Gritar, e a gente quer gritar mesmo para o mundo, né, toda essa violência que nos atinge, né, todas as violações de direitos, né, que nos atinge, eu acho que é uma das formas, né, que a gente encontra, né, para poder falar disso. Então, a gente está sempre que a gente acha que é quando a gente acha que é algo de verdade, uma coisa que realmente vai trazer, né, alguma contribuição para a nossa luta, de fortalecimento para a nossa luta, a gente está sempre participando de documentários, lives, e é dessa forma. E a gente vai também procurando fazer uma formação política, até mesmo durante o acolhimento dessas mulheres, desses familiares vítimas da violência, porque é preciso ter o entendimento do porquê que essa violência nos atinge. Não é por um acaso, né? Já chegando caminhando para o final do evento, vamos fazer mais uma última rodada. Tem mais uma pergunta para as três. Como a sociedade civil organizada poderia atuar para forçar o Estado brasileiro a cumprir a sua obrigação tripartite em relação ao direito à saúde mental no contexto do policiamento militarizado das comunidades vulneráveis, como é o caso da comunidade de Manguinhos. Começamos com a Monique, depois a Chivon, depois a Ana Paula. Eu acho que a Ana pode falar mais especificamente sobre Manguinhos, né? Então, compartilhar um pouco do que a gente tem acompanhado em grande parte do Brasil. Então, fica muito difícil pensar uma forma de obrigar o Estado brasileiro a cumprir com as suas obrigações, uma vez que o Estado brasileiro vem
descumprindo uma série de tratados e compromissos internacionais em relação a uma série de políticas públicas que são permanentemente denunciadas, né? As mães e familiares têm feito reuniões frequentes, né, para além das denúncias que tomam amplitude e visibilidade pública, elas têm feito reuniões frequentes com órgãos como a ONU, né? Nos Conselhos de Direitos Humanos têm feito participações, reuniões com a ONU Mulheres, para tratar dessas temáticas onde são apresentadas as demandas principais em relação à saúde mental também. Mas, infelizmente, o Estado brasileiro não vem cumprindo com suas obrigações, não vem apresentando caminhos possíveis, né? A gente tem um parlamento hoje muito racista, misógino, homofóbico, e isso dificulta muito a implementação e a destinação de recursos públicos para as políticas, mas, sem dúvida, eu acho que ampliar esse debate público, né? Levar esse debate para quem é impactado diretamente pode colaborar para que haja uma mobilização social, popular, que de alguma maneira pressione o Estado a cumprir com as suas obrigações, né? E aí, para encerrar, eu queria lembrar, né, a Ana Paula também pode falar sobre isso, porque ela faz um trabalho com o NAPAV, eu não lembro o que significa sigla, porque é muito grande, mas o NAPAV é um grupo de psicólogas, psiquiatras, assistentes sociais que vem trabalhando com saúde mental de vítimas da violência de Estado no Brasil, tem feito um trabalho fundamental e muito importante de atendimento às vítimas da violência de Estado. Acho que a Ana pode também depois compartilhar um pouco dessa experiência em Manguinhos. É isso, mais uma vez, obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Tivon? Eu diria que a força dos grupos da sociedade civil e da organização de mães de vítimas é muito poderosa, e eu não posso dar conselhos diretos sobre como eles podem fazer mais, porque eu acho que estão fazendo muito. O trabalho dos movimentos sociais no Rio de Janeiro é de excelência, e ele parte diretamente da dor que essas pessoas sofrem. Eu acho que, infelizmente, estão lutando contra ou tentando dialogar com um governo que é reconhecidamente opressor. Isso é reconhecido pelo mundo todo, não só no Brasil. Mas eu diria que os grupos de vítimas precisam trabalhar com a comunidade internacional, sim, para tentar mudar o governo. Talvez não mudar o governo, mas pressionar esse governo. Então, eu acho que trabalhar internacionalmente é um caminho e é a forma ideal de tentar gerar um pouco de pressão. É uma coisa que vocês já fazem, os movimentos já fazem, mas continuar, ir além e tentar destacar isso internacionalmente, especialmente o direito à saúde mental, que é o que discutimos aqui hoje, é muito importante. Quando eu fui a Genebra e falei com mais ou menos 6 pessoas do Comissariado de Direitos Humanos, eles todos disseram que no próximo relatório eles formatariam as questões de trauma resultantes da violação do direito à saúde mental, porque isso expande o marco legal ou a forma de desafiar a violência policial. Isso adiciona uma camada nessa resistência. E se fizerem isso como sociedade civil, também, se os movimentos sociais fazem isso, eles conseguem afetar a sociedade civil. Essa questão é levantada e trata-se, então, de forma mais ampla desse direito à vida, mas que também inclui o direito a viver bem, ao bom viver. E essa violência policial, ela destrói as vidas, como a Ana Paula disse, como a Monique também disse, é uma destruição que almeja diretamente as comunidades afrodescendentes. Então, acho que isso precisa ser abordado e revisto. E a ONU está ciente disso, como resultado da violência policial, que isso funciona, que é uma questão internacional. Então, apesar de ser muito lento e fragilizado, há uma pequena janela de oportunidade para a gente ir além. Obrigado, Ana Paula. É isso, acho que é uma luta que não pode ser, né? Eu já falei isso antes, torno a repetir, não me canso de falar, não pode ser uma luta apenas dos familiares de vítimas, das pessoas vítimas dessa violência. Eu acho que toda a sociedade ela tem que estar envolvida, né, nessa luta, porque é uma luta
pelo direito à vida, principalmente. E eu acho que é isso, porque muitas vezes a gente fala, a gente está aqui gritando e a gente não é ouvido dentro do nosso próprio estado, do nosso país. Muitas vezes esse clamor tem que vir de fora para que alguma coisa aconteça, né? E, infelizmente, eu também vejo que, assim, aqui no Brasil, a nossa sociedade, ela geralmente ela se mobiliza ou se comove mais com algo que acontece fora do Brasil do que com o que acontece aqui, né, no nosso país. Eu sempre tenho dado esse exemplo porque eu percebi isso quando aconteceu o assassinato do George Floyd, né, um homem negro que foi assassinado também pela polícia. E a gente viu aqui um grande clamor da sociedade, a gente viu artistas se mobilizando, postando em suas redes sociais, né? E não que isso não tinha que ser feito, tinha sim, concordo, mas acontece que a polícia mata pessoas negras todos os dias aqui no nosso país, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, e a gente não vê essa comoção, a gente não vê a classe artística, as pessoas em geral da sociedade se comovendo, fazendo postagens nas suas redes sociais. Então, eu queria entender, né, o porquê disso. Porque é mais fácil se comover com o que acontece lá do outro lado do mundo, sendo que aqui, bem pertinho da gente, todo dia acontece, né? E parece que é uma luta apenas da favela, das pessoas que são diretamente impactadas, né? Eu queria deixar aqui também um clamor para que toda a sociedade, para que todas as pessoas se juntem nessa luta, né? Porque é uma luta que eu acho que tem que ser de todos. Obrigado, Ana Paula. Em função do tempo, vamos ter que, né, fazer as conclusões do evento. Queria aproveitar para fazer algumas informações, para passar algumas informações. O link para o filme Agora Eu Quero Gritar foi disponibilizado no chat. Vai ficar aberto até o dia 31 de janeiro, então fiquem à vontade para assistir, passar para as suas redes pessoais, redes sociais. Tá bom? Eu gostaria de agradecer ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, ao Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Educação e Políticas Públicas da UEG, à Universidade USTA, e a todos e todas que participaram neste evento, né? Queria agradecer especialmente ao professor Dr. Magno Medeiros, que é o coordenador do canal Direitos Humanos do YouTube. Nesse canal vai ficar disponível essa apresentação, então podem depois ir lá, repassar, fiquem à vontade para fazer isso também. Queria agradecer também a Alan Maiden, que ficou responsável por essa parte do Zoom, técnica e tecnológica, a Júlia Machado também, que ajudou com a parte da divulgação, folder, etc. A Clara Connolly, que está fazendo as traduções simultâneas de forma excelente. Agradecer os palestrantes, né, Monique Cruz, a Chivon Wills, Ana Paula Oliveira, e, por fim, reiterar que nós, que somos professores, pesquisadores de direitos humanos, a nossa função é essa, é trazer argumentos e possibilidades para que vocês que estão na ponta, que estão resistindo a esse Estado que mata, que viola, né, levar algum tipo de apoio, se não diretamente na luta, indiretamente através da produção acadêmica. Então, vocês não estão sozinhas, a Ana Paula sabe disso, reitero, estamos aqui, sempre precisarem de alguma coisa. Eu já tenho uma relação com a Justiça Global, conheço, uma relação com a Sandra, inclusive. Então, assim, estamos à disposição para que vocês precisarem, né? Vocês não estão sozinhos, sigam a luta e vamos torcer para que toda a sociedade se sensibilize em relação a isso, tá bom? Então, cuidem-se, continuem lutando pelos direitos humanos, o Brasil precisa muito de vocês. Tá? Façam essa luta e nós estaremos ao seu lado, conselheiros. Obrigado a todos, que fiquem bem. Vamos dar por encerrado o evento.
Thank you all. Thank you. Muito obrigada a todos.